A Lava Jato morreu, não de Covid. A Lava Jato morreu de um vírus extremamente conhecido no Brasil, com vacina, só falta quem aplique a vacina contra esse vírus, o vírus da corrupção. É entristecedor a gente ver o fim da Lava Jato e a destruição da figura do Moro. Eu vejo no olhar dos ministros do Supremo Tribunal Federal uma gana terrível contra o juiz Sérgio Moro. Um simples juiz de uma instância de Curitiba mostrou ao Brasil que é possível fazer justiça. E o Moro trouxe ao Brasil, em 520 e tantos anos de existência do país, que é possível ter justiça no Brasil. Que a justiça não é só dos ricos, dos milionários. A justiça pode ser feita. Colocou na cadeia presidente da República, colocou na cadeia empresários, colocou na cadeia todos os corruptos do país. Acontece que quando a pandemia da corrupção começou a passar por baixo da porta dos gabinetes do Supremo Tribunal Federal, chegou a hora deste colegiado se reunir e destruir a Lava Jato. Por incrível que pareça, a Itália, que teve um processo do qual Moro se inspirou, a Operação Mãos Limpas, foi os políticos que destruíram a Lava Jato. E o maior corrupto, o mais perseguido, o mais buscado pela justiça, se torna o político mais forte da Itália, Berlusconi. É lamentável que tenha isto ocorrido no Brasil. Imaginar que não foram os políticos, mas foi a justiça que destruiu a Lava Jato. É evidente que no Brasil fazer justiça não é fácil. O juiz Moro deve ter sofrido pressões. Quem não se lembra do caso do ex-prefeito de São Bernardo, Celso Daniel? Todas as testemunhas de acusação foram mortas. Até hoje ninguém sabe por quem. Então, não é fácil mexer com a corrupção no Brasil, porque ela está arraigada em todos os poderes, na própria sociedade. Então, o Moro foi uma esperança de que é possível fazer justiça no Brasil. Eu vejo no olhar desses ministros uma gana terrível por esse juiz que os insultou, que colocou-os na parede, que os colocou numa situação em que eles teriam que abrir os seus arquivos. Por que determinados políticos não estão presos? Como, por exemplo, José Dirceu? Por que o processo do Renan Calheiros não anda? Porque ali existe um conluio muito forte do poder judiciário, o último que uma nação espera que se corrompa. Porque se um país que tem um poder judiciário corrompido, não existe mais esse país. Não existe liberdade, não existe democracia, não existe mais nada. Existe mortos a contar pela ineficiência, pela incapacidade, porque as pessoas estão preocupadas com o que eles podem tirar partido da coisa pública. O Bolsonaro trouxe Moro, que era uma outra segunda esperança. E eu acredito na ingenuidade do Moro, que achou que ele poderia salvar o Brasil. Porque o presidente disse a ele, vamos acabar com a corrupção. E ele deixa a justiça. Também sobre um aspecto que eu analiso, que ele deixou a justiça, porque se ele tivesse continuado como juiz, ele sofreria as maiores pressões. Talvez tivesse a maior humilhação de ser destituído do seu cargo e ser colocado em disponibilidade. É possível que isso tenha acontecido.
ia acontecer, e poderia acontecer. Então, eu acredito na ingenuidade do Moro, que acreditou que o país poderia ser um país honesto, que poderia ser um país corrupto. Então, existe no Brasil uma vacina contra esse vírus terrível que é da corrupção. Apenas faltam médicos, enfermeiros para aplicar a vacina.